No inverno passado, uma paciente minha, Elenena, de 78 anos, escorregou ao tentar alcançar a caixa de correio. Ela não se machucou gravemente a princípio, mas não conseguia se levantar. Passaram-se 40 minutos até que alguém a encontrasse. Quando chegou ao hospital, sua temperatura corporal havia caído para menos de 35 decímetros. O que mais me chocou não foi a queda em si, mas o que ela me contou depois. Eu não sabia o que fazer. Entrei em pânico. Meu próprio corpo parou de obedecer. Eu sou o Dr. Howard Tucker, neurologista e médico especialista em longevidade, que passou décadas estudando como os corpos em processo de envelhecimento reagem a estresses repentinos. E hoje, vamos abordar uma das crises mais urgentes, porém menos discutidas, que afetam os idosos. O que realmente acontece nos primeiros 5 minutos após uma queda e como 5 passos simples podem literalmente salvar sua vida. E eu sou a doutora Shagyaki Hinahara, falando de Tóquio, onde tratei milhares de idosos, alguns com mais de 90 e 100 anos. Os tolos não são acidentes de fraqueza. São testes de preparação. No Japão, pesquisas do Instituto Metropolitano de Gerontologia de Tóquio mostram que a ação imediata em até 60 segundos reduz as complicações pós-queda em mais de 40%. No entanto, poucas pessoas aprendem quais são essas ações. É exatamente por isso que estamos aqui. Porque, a cada ano, mais de 1 em cada 4 adultos com mais de 65 anos sofre uma queda. E metade deles nunca recupera totalmente sua independência. Mas a boa notícia é que a maior parte do dano não vem da queda em si. Vem do que acontece ou deixa de acontecer depois. Sim, o medo paralisa o corpo. E essa paralisia atrasa a recuperação. Hoje, vamos apresentar 5 movimentos e estratégias mentais que mantêm o fluxo sanguíneo estável, protegem os órgãos vitais e ajudam você a reunir forças, mesmo quando pensa que não consegue. Sem equipamentos sofisticados, sem academia, apenas biologia usada com sabedoria. Então, se você mora sozinho ou cuida de alguém que mora, continue conosco. Ao final desta conversa, você conhecerá a mecânica corporal simples, os padrões de respiração e as estratégias de posicionamento que os socorristas gostariam que todos os idosos praticassem antes mesmo de precisarem delas. Não estamos falando apenas de sobrevivência. Estamos falando de confiança, calma e do poder de se ajudar quando cada segundo conta. Dr. Hinahara, vamos começar com algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando alguém cai, nem sempre é o impacto que causa mais danos. É a reação do corpo após a queda. Já vi pacientes descreverem a sensação como se o tempo desacelerasse, a mente estivesse alerta, mas os membros se recusassem a se mover. Por que essa paralisia acontece? Porque o corpo, naquele momento, acredita que está protegendo você. Quando você bate no chão, seu sistema nervoso dispara um reflexo primitivo, o mesmo que os animais usam quando se machucam. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial cai e os músculos ficam rígidos. Isso se chama imobilidade tônica. É a versão natural de um botão de pausa. Mas, em idosos, essa pausa pode ser perigosa. Ela pode prender a pessoa em uma posição onde o fluxo sanguíneo para o cérebro ou para os membros fica restrito. Isso explica por que tantas pessoas dizem que se sentiram tontas ou fracas, mesmo depois de uma queda pequena. Então, o que acontece fisiologicamente nesses momentos? A combinação de choque, adrenalina e mudanças repentinas na pressão arterial confunde os centros de equilíbrio do cérebro. O sistema vestibular, o órgão do equilíbrio localizado no ouvido interno, envia sinais que não correspondem ao que seus olhos veem. O cérebro hesita, tentando reconciliar o caos. Em jovens, essa recalibração leva segundos. Depois dos 60 anos, pode levar minutos, e nesses minutos, o pânico geralmente se instala. Esse é o ponto crítico. O pânico. Porque, uma vez que o medo toma conta, a respiração fica curta, o oxigênio diminui e seus músculos se contraem ainda mais. É como se o corpo se transformasse em uma porta trancada sem chave. Já ouvi pacientes dizerem: "Eu sabia o que fazer, mas não conseguia me mexer." Exatamente. E é por isso que o primeiro passo para salvar vidas não é o movimento, mas sim a respiração. A respiração lenta e consciente é o que reinicia a comunicação entre o cérebro e os músculos. Um estudo de 2022
publicado no Journal of Geriatric Emergency Medicine, descobriu que idosos que praticam a respiração diafragmática após simulações de quedas recuperam a coordenação muscular até 40% mais rápido do que aqueles que não praticam. A respiração traz oxigênio e controle de volta. Essa é a base para cada passo que se segue. Então, antes mesmo de pensar em se levantar, concentre-se em recuperar o controle da sua respiração e da sua consciência. Você está dizendo que é isso que reinicia o sistema elétrico do corpo, por assim dizer. Sim. Pense nisso como reiniciar um computador depois que ele trava. Os músculos não obedecerão aos comandos até que o sistema nervoso se acalme. E a calma não vem de se esforçar mais. Ela vem de desacelerar. Mesmo 2 respirações profundas pelo nariz e uma expiração longa pela boca podem começar a restaurar a força. Essa é uma mudança muito importante, porque muitos idosos acreditam que precisam de ajuda física imediata, quando muitas vezes o primeiro passo para dar a segurança é algo que eles podem fazer sozinhos. Então, na próxima parte, vamos nos aprofundar em como avaliar o corpo após uma queda sem agravar a lesão e no engenhoso sistema de autoavaliação que os médicos de emergência usam antes de tentar movimentar a pessoa. Então, doutor, depois que a respiração da pessoa se acalma e o pânico diminui, o que acontece em seguida? O instinto da maioria das pessoas é se levantar imediatamente, mas é aí que geralmente ocorre o dano real, não é? Sim, exatamente. Os primeiros 2 minutos após uma queda não são para se movimentar, são para ouvir. O corpo se comunica silenciosamente após um trauma. E se você se apressar, pode perder os sinais de alerta. No Japão, chamamos isso de teste de imobilidade. É uma pausa breve, mas vital, que ajuda a determinar se o movimento é seguro. Essa é uma expressão fascinante. Teste de imobilidade. Explique-nos. O que alguém deve fazer nesses 2 minutos? Primeiro, mantenha a cabeça onde ela caiu. Não gire ou vire bruscamente. Feche os olhos por um instante e observe 3 coisas: sua respiração, sua dor e sua orientação. Ou seja, você sabe onde está e o que acabou de acontecer? Se você conseguir responder a essas perguntas com clareza, seu cérebro está funcionando corretamente. Esse é o primeiro passo: confirmar a consciência e a percepção. E se alguém se sentir desorientado ou tonto durante essa verificação? Esse é o sinal para permanecer deitado e manter a calma. A tontura geralmente indica problemas no ouvido interno, ou queda repentina da pressão arterial. Um estudo de 2023 publicado no Journal of the American Geriatric Society descobriu que idosos que permaneceram imóveis por pelo menos 90 segundos após uma queda tiveram 30% menos lesões secundárias do que aqueles que tentaram se levantar imediatamente. Isso dá à circulação a chance de se normalizar antes que os músculos voltem a agir. Isso é notável e contraintuitivo, porque nosso instinto é provar que estamos bem. Mas, como você disse, a paciência nesses momentos garante segurança. Exatamente. Após essa breve imobilidade, comece a verificar os micromovimentos. Comece pelos dedos das mãos e dos pés. Você consegue mexê-los sem dor aguda ou formigamento? Se sim, passe lentamente para os pulsos, tornozelos, nádegas e joelhos. Nunca role ou torça o tronco até ter certeza de que não há dor aguda ou irradiada. Essa varredura lenta ativa a propriocepção, o sistema de consciência do corpo, que reinicia a coordenação. Então, você está reativando a comunicação entre o cérebro e os membros, parte por parte. Isso não é apenas recuperação física. É um recondicionamento neurológico em tempo real. Sim. E isso é comprovado pela ciência. Pesquisas da Universidade de Kyoto mostraram que a ativação suave dos membros após uma queda ajuda a regular a pressão arterial e previne desmaios, especialmente em idosos com instabilidade autonômica. É como reiniciar a bússola interna do corpo. E imagino que essa etapa também reduza o medo, porque você está comprovando, parte por parte, que seu corpo ainda funciona. Cada pequeno movimento gera confiança. Exatamente. E essa confiança é um remédio. Depois de confirmar que não há dor intensa, tontura ou confusão, só então você poderá começar a planejar se reposicionar ou rastejar em direção a uma superfície estável. Esse movimento em si deve ser deliberado, nunca apressado. Abordaremos essa sequência a seguir.
A maneira precisa de rolar, se apoiar e se levantar sem forçar a coluna ou interromper a circulação. Perfeito. Porque acho que muitos idosos assistindo agora já se perguntaram: se eu cair e não houver ninguém por perto, como faço para me levantar com segurança? É isso que vamos revelar a seguir. Um método usado em hospitais e clínicas de fisioterapia em todo o mundo, que ajuda idosos a se levantarem após uma queda sem se machucarem ou entrarem em pânico. Então, doutor, digamos que a pessoa já fez o teste de imobilidade, respirou fundo e confirmou que não há dor aguda ou tontura. Ela está estável, mas ainda no chão. É aqui que a maioria das pessoas se assusta. Elas sabem que precisam se levantar, mas não sabem como sem se machucar. Qual é a maneira mais segura de começar? Você tem razão, Howard. Esse medo do próximo movimento muitas vezes causa mais danos do que a própria queda. O corpo se tensiona, e a pessoa tenta se levantar muito rápido, torcendo a coluna ou sobrecarregando uma articulação frágil. O método correto é calmo, controlado e comprovado por décadas de pesquisa em fisioterapia. Chamamos isso de método de rolar e levantar. Parece algo que todo idoso deveria memorizar. Explique-nos como funciona. Primeiro, dobre um joelho lentamente e role para o lado que estiver menos dolorido. Use o braço para apoiar a cabeça enquanto faz isso. Assim que estiver de lado, faça uma pausa. Respire fundo e certifique-se de que não está girando. Essa simples pausa estabiliza o fluxo sanguíneo antes de continuar. Gostei de você enfatizar as pausas. Não é uma corrida, é um ritmo. Exatamente. Em seguida, incline a parte superior do corpo para agir frente, apoiando-se no cotovelo e no antebraço. Depois, empurre suavemente até que ambas as mãos estejam apoiadas no chão. A partir daí, mova uma perna para já frente, ficando de 4 apoios, mãos e joelhos. Essa posição é poderosa porque distribui o peso corporal uniformemente e minimiza a tensão na coluna. É a mesma técnica que os especialistas em reabilitação usam para o treinamento de recuperação completa. Isso é interessante porque soa quase primitivo, como quando as crianças aprendem a engatinhar antes de andar. E isso não é coincidência. É um dos padrões de movimento mais seguros e estáveis do corpo. Depois de ficar de 4, rasteje lentamente em direção a um móvel resistente. Uma cadeira, cama ou sofá são os melhores. Coloque as mãos no assento ou na borda e traga a perna mais forte para a frente, com o pé totalmente apoiado no chão. Mantenha a respiração constante. Em seguida, usando os braços e a perna da frente, empurre o corpo para cima suavemente até ficar em uma posição de meio ajoelhado. Assim, você nunca se levanta bruscamente nem gira o corpo. Você transfere o peso gradualmente do chão para o apoio. Exatamente. E aqui está algo que muitas pessoas não percebem. A visão desempenha um papel importante. Mantenha os olhos focados no horizonte, não no chão. Isso estabiliza o sistema vestibular e ajuda o cérebro a coordenar o equilíbrio. Depois de se levantar, mantenha-se apoiado por alguns segundos antes de dar qualquer passo. Isso dá tempo para a sua pressão arterial se normalizar. É um sistema tão simples, mas inteligente. Respire, role, rasteje, levante-se. Lembro-me de um estudo do Instituto Nacional do Envelhecimento que mostrou que idosos treinados exatamente nessa sequência tiveram 45% menos lesões pós-lesão em comparação com aqueles que tentaram se levantar simplesmente se puxando para trás. Isso mesmo. E não se trata de força, mas sim de sequência. Seu corpo sabe como se levantar com segurança quando você lhe dá tempo e orientação. Mesmo pessoas frágeis conseguem se levantar sozinhas com esse método, se permanecerem calmas e concentradas. Portanto, este não é apenas um plano de recuperação. É um plano de confiança, porque uma vez que a pessoa conhece esses passos, o medo perde sua força. E isso nos leva ao que acontece depois que você se levanta novamente. Como evitar que sintomas tardios, como tontura, desmaio ou espasmos musculares, o peguem desprevenido? Sim. Porque se levantar não é a linha de chegada, é o ponto intermediário. Na próxima sessão, abordaremos o período de recuperação pós-lesão. O que fazer nos primeiros 15 minutos após se levantar para manter seu corpo estável, hidratado e protegido de um choque secundário. Doutor, esta próxima fase pode ser a parte mais subestimada da recuperação.
Muitas pessoas acreditam que, uma vez de pé, o perigo passou. Mas você e eu sabemos que, às vezes, o verdadeiro risco começa depois que elas se levantam. Isso mesmo, Howard. Quando o corpo sai do chão e fica em pé, o sangue repentinamente se desloca para baixo novamente. Para um idoso, isso pode desencadear o que chamamos de hipertensão ortostática, uma queda brusca na pressão arterial que leva-no a tonturas, náuseas ou até mesmo uma segunda queda. E como a adrenalina ainda está alta devido ao choque, muitos não sentem os sinais de alerta até que seja tarde demais. Então, qual é o protocolo correto nesses 10 a 15 minutos cruciais após se levantar? Começamos com o que eu chamo de pausa e verificação do pulso. Assim que você alcançar uma superfície estável e estiver em pé, permaneça sentado ou apoiado por um suporte por 1 minuto inteiro. Use esse minuto para respirar fundo 3 vezes e tocar levemente seu pulso no pulso ou no pescoço. Não conte, apenas sinta. Se seu batimento cardíaco estiver irregular, rápido ou fraco, permaneça sentado e continue respirando até que ele se estabilize. É o seu corpo recalibrando o fluxo sanguíneo. E se alguém se sentir tonto ou instável, deve sentar-se novamente? Sim. Volte imediatamente para a posição de joelhos ou sentado com apoio e comece a respirar novamente. Nunca lute contra a tontura forçando-se a ficar em pé. De acordo com uma revisão médica de Harvard de 2022 sobre equilíbrio em idosos, sentar-se ou deitar-se novamente dentro de 20 segundos após sentir tontura reduz o risco de desmaio em 70%. Isso dá ao seu sistema cardiovascular tempo para restaurar o equilíbrio. Esse é um conselho poderoso. Me lembra algo que digo aos meus pacientes: estabilidade em primeiro lugar, orgulho em segundo. Não se trata de provar que você está bem. Trata-se de garantir que você permaneça bem. Exatamente. E o próximo passo é bufa, hidratação. Uma queda, especialmente uma que dura vários minutos no chão, geralmente leva a uma leve desidratação porque os hormônios do estresse puxam a água para os músculos e a retiram da circulação. Beba um copo pequeno de água, apenas alguns goles de cada vez. Só isso já pode restaurar sua pressão arterial e reduzir a chance de fraqueza tardia. Imagino que o calor também seja importante, principalmente se a pessoa esteve em um chão frio. Com certeza. O frio contrai os vasos sanguíneos, dificultando a recuperação muscular. Um cobertor quente ou mesmo um xale leve ajuda a restabelecer a circulação e acalmar o sistema nervoso. Se um familiar ou vizinho chegar para ajudar, a prioridade não é ficar mexendo ou levantar a pessoa. É mantê-la aquecida, hidratada e conversando. A fala mantém o cérebro ativo e evita a lenta desorientação que às vezes ocorre após um choque. Esse é um ponto crucial. Tendemos a nos concentrar apenas na recuperação física, mas a orientação mental é igualmente vital. Falar em voz alta, descrever o que aconteceu, até mesmo repetir onde você está e que horas são. Essas coisas ajudam a centrar o cérebro e a evitar a desorientação. Exatamente. E depois de fazer tudo isso, respiração, verificação do pulso, hidratação, aquecimento, orientação, só então você decide se é necessário atendimento médico. Se houver hematomas, dor de cabeça ou qualquer alteração na visão, chame ajuda imediatamente. Mesmo que você se sinta bem, é prudente informar seu médico dentro de 24 horas. Lesões internas menores podem levar tempo para se manifestarem. Portanto, o período de recuperação não se trata de pressa. Trata-se de reequilíbrio. Você está ajudando o corpo a restabelecer seu ritmo após o trauma. Sim. E esse ritmo é a diferença entre medo e liberdade. Porque, uma vez que você entende essa sequência, o medo de cair não o controla mais. Você o controla. E isso nos prepara perfeitamente para a nossa sessão final, onde discutiremos como prevenir quedas futuras, reeducando o equilíbrio, a confiança e a força sem sair de casa. Então, doutor, vamos falar sobre o que acontece após o período de recuperação. Os hematomas desaparecem, o choque passa, mas o medo permanece. Muitos idosos me dizem: doutor, eu simplesmente não confio mais nas minhas pernas. Esse medo de cair novamente os impede de se mover. E, ironicamente, essa imobilidade torna a próxima queda mais provável. Sim, esse é um dos ciclos cruéis do envelhecimento. O medo que o protege
se torna justamente o que o enfraquece. Já vi isso centenas de vezes. Um paciente se recupera fisicamente, mas mentalmente. Ele vive em tensão silenciosa, sempre se preparando para outro deslize. E o sistema nervoso se lembra do medo. Quando antecipa o perigo, ele tensiona os músculos, estreita a respiração e, na verdade, distorce o equilíbrio. Então, o corpo começa a reagir ao medo em vez da gravidade. E essa correção excessiva, esses passos rígidos e superficiais, tornam o equilíbrio ainda mais difícil de manter. Exatamente. É por isso que reconstruir a confiança é tão crucial quanto reconstruir os músculos. Começa com o que eu chamo de micromovimentos de segurança. Pequenas ações deliberadas que lembram ao seu corpo que o movimento pode ser seguro novamente. Por exemplo, antes de se levantar, coloque a mão em uma superfície estável e transfira o peso do calcanhar para a ponta do pé 5 vezes. É um sinal para o cérebro. Estamos nos movendo e estamos seguros. Essa é uma reformulação muito poderosa porque pega algo mecânico, ficar em pé, e transforma em comunicação entre mente e corpo. Sim. E a ciência comprova isso. Um estudo de 2023 do Instituto de Gerontologia de Tóquio descobriu que idosos que praticam mudanças de peso controladas 2 vezes ao dia melhoraram o equilíbrio e reduziram a ansiedade de queda em mais de 50% em 4 semanas. A confiança, como você pode ver, não é um sentimento. É uma habilidade que se aprimora com a repetição. Adoro essa ideia, confiança como uma habilidade, porque muitas vezes pensamos que a coragem vem antes da ação. Mas, na verdade, a ação gera coragem. Então, quais são os exercícios mais eficazes para reeducar o corpo após uma queda? Começamos com 3. O primeiro é o deslizamento na parede. Fique de costas para uma parede. Pesa cerca de 15 cm à frente. Deslize para baixo alguns centímetros. Mantenha a posição por 3 segundos e, em seguida, levante-se lentamente. Isso reativa os músculos estabilizadores da coxa e do quadril, que protegem os joelhos durante as mudanças de equilíbrio. O segundo é o alcance na cadeira. Sente-se ereto em uma cadeira firme e estenda um braço para a parte para frente e depois o outro. Parece simples, mas isso ativa os músculos profundos da coluna que mantêm a postura ereta durante movimentos do dia a dia, como alcançar prateleiras ou virar-se para olhar para trás. E o terceiro é a rotação do tornozelo. Enquanto estiver sentado, gire os tornozelos suavemente 5 vezes para cada lado. Isso melhora a circulação, a mobilidade e a propriocepção, o mapa interno do corpo sobre sua posição no espaço. A maioria das quedas começa quando esse mapa fica confuso. É notável como esses movimentos são suaves e científicos ao mesmo tempo. Eles não exaurem o corpo, eles o educam. Sim. E além do físico, peço aos meus pacientes que usem a ancoragem mental. Antes de se levantarem ou caminharem, eles repetem silenciosamente: meu corpo está estável, minha respiração está calma. Isso muda o foco do medo para o controle. É neurologia básica. O pensamento altera a atenção. Quando o cérebro acredita que você está estável, ele ajusta sua postura automaticamente. Isso é algo que todos os ouvintes podem experimentar imediatamente. E imagino que a consistência seja mais importante do que a duração. Exatamente. 5 minutos 2 vezes ao dia, feitos consistentemente, reconfiguram tanto o equilíbrio quanto a confiança. Em uma das minhas clínicas, idosos que seguiram essa microrotina por um mês não apenas melhoraram os testes de equilíbrio, como 83% relataram dormir melhor. Quando você não tem mais medo de se mover, todo o seu sistema nervoso relaxa, mesmo à noite. Isso é lindo, doutor, porque recuperar a força após uma queda não se resume apenas aos músculos. Trata-se de liberdade. Liberdade para andar sem medo, para tomar banho, para cuidar do jardim, para viver normalmente de novo. Sim, Howard. E eu costumo dizer isso aos meus pacientes. Vocês não são frágeis. Vocês são adaptáveis. Envelhecer não elimina a resiliência. Apenas exige que vocês a pratiquem intencionalmente. Cada pequeno movimento, cada respiração antes de se levantar, é uma declaração de que seus corpos ainda pertencem a vocês. Doutor, acho que o episódio de hoje revelou com mais clareza é o seguinte: envelhecer não nos tira a capacidade de nos levantarmos. Apenas exige que nos levantemos de forma diferente.
E essa é uma constatação poderosa para qualquer pessoa com mais de 60 anos. Por quê? Uma vez que você entende o ritmo da recuperação, da respiração, da avaliação, do movimento, do equilíbrio, você para de temer o chão. Ele se torna apenas mais uma superfície da qual você pode se recuperar. É verdade, Howard. E eu acrescentaria o seguinte: cair não é fracasso. É informação. É o seu corpo dizendo: algo precisa da sua atenção. Quando ouvimos essa mensagem com paciência em vez de pânico, nos curamos de forma mais inteligente, rápida e forte. Já tratei pacientes com mais de 90 anos que recuperaram totalmente a independência após uma queda grave porque aprenderam a confiar em seus corpos novamente. A confiança, veja bem, é a base da longevidade. Concordo plenamente. E é por isso que fizemos este episódio. Não para assustar as pessoas, mas para mostrar a elas que segurança não é sorte. É conhecimento. A respiração que te acalma. A pausa que te protege. O método que te levanta novamente. Essas não são habilidades de emergência. São habilidades para a vida. Exatamente. E o melhor é que elas já estão ao nosso alcance. Cada ouvinte hoje tem a capacidade de praticar a calma, de se mover intencionalmente, de preparar sua casa e sua mente para a resiliência. Essa preparação não é mórbida, é fortalecedora. No Japão, chamamos isso de Anzen no Kokuro, a mente da segurança. Significa viver com prontidão, não com medo. Você pratica um pouco a cada dia para que, quando a vida te surpreender, você responda, não reaja. Essa é a sabedoria em sua forma mais pura, doutor. E para aqueles que estão ouvindo, se você já sentiu aquela ansiedade crescente de cair, deixe que este seja o seu ponto de virada. Comece com uma respiração antes de se levantar. Uma mudança consciente de peso antes de caminhar. Cada pequeno momento de consciência é um treinamento. E esse treinamento pode um dia salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Sim. E lembre-se, a recuperação não termina quando você se levanta. Ela começa quando você decide que não está quebrado. O corpo cura aquilo que a mente acredita ser possível. Isso foi dito de forma belíssima. E em nosso próximo episódio, exploraremos exatamente isso: a ligação silenciosa entre mentalidade e mobilidade. Como seus pensamentos podem literalmente reprogramar seu sistema de equilíbrio e reconstruir a coordenação em qualquer idade. Portanto, mantenha-se curioso, mantenha-se preparado e, acima de tudo, mantenha-se confiante, porque o poder de se levantar novamente sempre esteve em suas mãos.